Olá a todos os amigos do NEP, meu nome é Tiago Cardoso, eu sou da cidade de Uberlândia, eu trabalho no Centro de Assistência Fraternidade Universal e também colaboro na Aliança Municipal Espírita daqui da cidade com um estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, do NEP, poder ter sido convidado, para partilhar um pouquinho também das alegrias do Evangelho juntamente com vocês, principalmente na figura, do Arthur e da Flávia, que foram aqueles que me fizeram o convite, para poder estar começando aqui uma série acerca do livro Boa Nova, que é esse livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Para me apresentar de uma forma simples e rápida, eu sou apenas um menino que gosta muito de Jesus. E aí, por consequência, eu acabo falando dele e parece até que o povo está gostando. Então é só isso. Bom, pessoal, então agora vamos ao que interessa. Esse livro, então, ele foi feito pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, que foi um contemporâneo de Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos ter Humberto de Campos sendo um dos maiores cronistas do Brasil. Nós vamos ver que ele também ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então ele ocupava a cadeira número 20. E acabou que ele desencarnou no ano de 1934, 2 anos após o Chico começar o seu trabalho. Então ele chegou até mesmo a ter um contato com a primeira obra do Chico, que nós conhecemos como Parnaso de Além-Túmulo. Então ele chegou a ter acesso, ele leu e inclusive chegou a apelidar o Chico com um apelido carinhoso. Então ele o chamava de o menino do Parnaso, porque até aquele momento o Chico tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Então ele o chamava carinhosamente de o menino do Parnaso. Mas aí, como acontece com todos nós e é natural, o corpo físico dele pereceu e ele veio a desencarnar. E enquanto espírito, ele reencontrou então o Chico e fez essa proposta de trabalho para com ele. O seu primeiro livro que ele escreveu foi o livro Crônicas de Além-Túmulo. Então ele escreveu através das mãos do Chico Xavier o primeiro livro, que é o Crônicas de Além-Túmulo. Depois ele escreveu alguns outros, dentre eles até mesmo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e aí nós chegamos então ao livro Boa Nova. O livro Boa Nova, ele foi psicografado no ano de 1940 e ele vai contar para nós 30 casos. 30 casos que foram recolhidos ali naquela tradição do mundo espiritual. Casos esses que vão abordar personagens evangélicas e bastidores das lições, das parábolas, dos sermões e muitas outras coisas acerca daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus operou, mas às vezes, analisando apenas o Evangelho, nós temos acesso às lições belas, às lições bonitas, mas nós perdemos um pouquinho do contexto. O que veio antes, o que veio depois, o que aconteceu ali por detrás, vamos dizer assim, do enfoque que cada evangelista deu, do enfoque que Mateus revelou, do enfoque que Marcos nos trouxe, que Lucas colaborou conosco, da mesma forma João Evangelista. E tem uma questão aqui muito interessante também, porque esse livro, Boa Nova, ele joga luz sobre algumas personalidades que não tiveram a importância tão reconhecida assim no próprio Evangelho. Então nós vamos ter um destaque para as figuras femininas. Então nós temos um capítulo, por exemplo, que vai trabalhar acerca da figura de Joana de Ângeles, que estava no momento como Joana de Cusa. Nós vamos ter também uma parte que vai explorar um pouco mais sobre Maria de Magdala, que é o capítulo 20. Nós vamos ver também, adentrando um pouco mais naquela perspectiva do sentimento de Maria, o que ela sentia enquanto sendo mãe de Jesus perante as tribulações que ele sofreu e ela acompanhou. Então tudo isso vai estar registrado para nós
no livro Boa Nova, sem falar diversos outros casos, acerca, por exemplo, de Nicodemos, de Bartolomeu, o próprio Simão Pedro, e alguns capítulos com temáticas específicas. Por exemplo, temáticas com o perdão, com o bom ânimo, com a renúncia, dentre muitas outras coisas. É um livro muito rico. Mas para a gente começar, então, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o prefácio. Porque no início do livro, Humberto de Campos ele faz um prefácio para nós. Então ele, que havia acabado de desencarnar praticamente, passaram apenas alguns anos, ele vai colocar aqui para nós algumas informações do porquê que ele decidiu, que ele tomou a iniciativa para escrever um livro do teor, da densidade como o livro Boa Nova. Que a minha visão particular, né, é o meu livro preferido. Para mim, é o melhor que Humberto de Campos escreveu dentre toda a psicografia do Chico que ele colaborou. E o título desse prefácio está escrito o seguinte: Na Escola do Evangelho. E Humberto de Campos começa falando assim: oferecendo esse esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Então aqui ele julga adequado, né, dar uma explicação, uma satisfação aos amigos que aqui ficaram no plano material do porquê que ele escolheu trazer a nós esses casos, trazer a nós essa perspectiva de Jesus com o auxílio dos espíritos, né? Com o auxílio dos amigos espirituais. E aí ele continua dizendo: dentre elas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio, aí no mundo, não conseguem ainda atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo-os por antecipação com as considerações mais estranhas. Alguns mesmo perguntarão, com certeza, se eu fui promovido a ministro evangélico. Então aqui ele está até brincando, né? Fazendo uma leve brincadeira, dizendo o seguinte: olha, muitas pessoas que conviveram comigo, alguns amigos de convívio íntimo, podem até mesmo estranhar, visto que eu não tinha o hábito, enquanto encarnado, de abordar essas questões dessa forma. E eles podem até imaginar que agora eu sou promovido, que eu fui promovido, né? E sou um dos ministros de Deus, ou um dos ministros de Jesus. Mas aí ele continua dizendo: semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro XX são muito diversas das que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Então aqui ele está colocando que as pessoas que pontuem, né, que ele é hoje um ministro de Jesus, é até assim aceitável, mas não é justo. É compreensível, mas não é digno. Porque ele não tem determinado merecimento para reter esse título. E aqui mesmo ele fala acerca da literatura, que durante a sua própria vida ele tem fases distintas na sua escrita. Enquanto ele escrevia como conselheiro, né, num jornal, e enquanto ele foi escrever abatido pela dor que o iluminou, como uma lâmpada, que ele vai dizer. Então, destoando para nós, mostrando a evolução da sua escrita, da sua percepção de mundo, que ele teve com essa lâmina, que é a dor, que nos depura o espírito, mas principalmente o nosso sentimento,
a forma de lidarmos com os acontecimentos da nossa vida cotidiana. E aqui ele vai dizendo, então, que o problema atual dele não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Então agora Humberto de Campos está dizendo para nós que ele tem uma nova preocupação. Ele não se preocupa mais em escrever para agradar as pessoas, mas em escrever algo que seja útil, que seja proveitoso para os amigos que o leem. E talvez aqui ele já estivesse recebendo no coração aquelas sementes evangélicas que Paulo recebeu e soube cultivar. Pois ele vai dizer, o apóstolo dos gentios, né, na primeira carta aos Gálatas, versículo 10, ele diz o seguinte: se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo do Cristo. Então aqui ele está dizendo na sua carta aos Gálatas que se ele estivesse preocupado em agradar aos homens, ele não seria um servo, ele não seria um colaborador da obra de Jesus. E Humberto de Campos aqui, ele meio que reflete essas mesmas palavras, dizendo que agora ele tem um novo dilema, que é escrever de maneira útil e não escrever apenas para agradar. Mas ele continua o prefácio e diz o seguinte: sei quão singelo é o esforço presente, entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos aqueles que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então ele diz a nós que ele sabe que o seu esforço ele é bastante humilde e pequeno. Entretanto, é um esforço puro e sincero, tentando colaborar com a obra daqueles espíritos que se debruçam com o coração pela implantação do Evangelho aqui no Brasil. E lembrando que Humberto de Campos foi aquele que escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a essa época já havia sido lançado. Então é ele mesmo que perpassa pela história de formação desse povo, pelo transplante, né, vamos assim dizer, pela trazida, né, se a gente pode assim colocar, por trazer essa árvore que estava na Palestina aqui para o Cruzeiro, né, para a pátria do Cruzeiro. Então ele que penetra esses assuntos, ele que vai nos revelar acerca de Ismael, filho de Abraão e Agar, que é o governador espiritual dessa pátria, que vai nas catacumbas do umbral recolher espíritos, para que aqui tivessem uma oportunidade nova de reerguimento, uma oportunidade nova de contato com esse Evangelho de Jesus, que tanto nos faz bem o coração, mas principalmente nos trata a alma, nos trata as nossas chagas morais, né, que nós temos tantas. Então ele faz esse esforço em participar também dessa obra, que é a festa do Evangelho aqui na pátria do Brasil. Então ele vai colocando todas essas informações para nós e continua dizendo que nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo são também minuciosos e intensos. Então ele diz aqui que para eles, enquanto espíritos, o esforço no labor, no trabalho, próximo à crosta da terra, a exemplo do próprio Mestre, do próprio Cristo, são também minuciosos, ou seja, detalhistas, perspicazes e intensos, profundos, de muita dedicação. Então os espíritos também trabalham para colaborar conosco, que hoje estamos encarnados, na edificação desse reino nos nossos corações. Então há muitos espíritos que trabalham duramente, nos intuindo, nos esclarecendo, fazendo esse intercâmbio entre as esferas celestes e nós que ainda estamos assim presos a esse pesado fardo da matéria. E o Humberto de Campos continua, dizendo que existem inúmeras escolas que se multiplicam para os espíritos que acabaram de desencarnar. Então, os espíritos desencarnados estudam também. E foi nesse estudo que Humberto de Campos teve acesso a esses 30 casos
mas na sua obra, né, porque ele continua a escrever pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, os casos se aproximam ao número 70. Então ele traz 30 compilados nesse livro. Mas se a gente fizer um trabalho investigativo, de detetive mesmo, nós vamos poder encontrar outras pérolas espalhadas pelas obras que ele nos trouxe. Então tudo isso está pelas mãos de Humberto de Campos, porque ele teve acesso a essas escolas do mundo espiritual, que nós vamos encontrar muito bem detalhadas pela série A Vida no Mundo Espiritual, já de outro irmão, né? Que é o Espírito André Luiz, que traz para nós quantas instituições de estudos, quantos institutos, quantas universidades, se nós podemos assim dizer, existem na pátria espiritual, que se debruçam sobre questões de fundo moral, que se debruçam sobre construções, mesmo em análise do perispírito, do corpo físico, chegando até mesmo a analisar os nossos pensamentos. E tudo isso para o desenvolvimento nosso, enquanto espírito imortal, pois bem o sabemos que duas asas são necessárias para a nossa evolução. Uma é a da moral, do sentimento, mas a outra é a da razão, do intelecto. Então não poderíamos deixar de estudar apenas por perdermos a veste física. E é isso que Humberto de Campos está nos dizendo. O estudo continua. E continuando, ele teve acesso a esses casos. E ele diz mais: e eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Mas que tipo de folclore é esse? Porque muitas das vezes, quando nos deparamos com essa palavra, aqui no prefácio desse livro, muitos de nós, os próprios irmãos espíritas, se confundem. Então nós fazemos uma certa confusão acerca desse termo, porque nós temos o hábito de assimilar a forma que nós interpretamos o folclore aqui. Então nós temos Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, mas nós sabemos que essas são histórias irreais, são mitos. Entretanto, Humberto de Campos vai trazer aqui essa terminologia no seu significado real, que quer dizer uma cultura de um povo, histórias que são passadas de geração a geração para instruir as pessoas. Então, se nós colocássemos no dicionário o significado da palavra folclore, nós vamos encontrar essa definição, que são histórias de um povo, histórias partilhadas de uma mesma cultura, que visam a nossa edificação, que visam o nosso aprimoramento íntimo. Então é nesse sentido que Humberto de Campos traz essas personalidades evangélicas para os nossos estudos. E aí ele continua: os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Então ele está dizendo assim, olha, olhando a história, vislumbrando o cotidiano, a vida das personalidades que compuseram os primeiros anos do Evangelho, os primeiros anos da história do cristianismo, nós vamos encontrar novas inspirações. Nós vamos se basear nessas figuras heróicas e ver uma renovação para o nosso trabalho de hoje, que às vezes nós julgamos difícil, que às vezes nós julgamos um pouco mais ardiloso, né? Um pouco mais pimentado do que nós aguentaríamos. Mas vendo a história desses que persistiram e venceram, nós encontramos um ânimo novo. É isso aqui que Humberto de Campos está dizendo, porque tem lições profundas na vida de cada um desses espíritos que estavam junto do Mestre, quando ele andou sobre a terra. E aí ele diz o seguinte: todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é um símbolo superficial. Por que ele frisa isso? E por que é importante nós nos depararmos com essas informações? Porque com o auxílio do Espiritismo nós sabemos que o Espírito é imortal,
que é apenas o corpo que perece. E se nós somos espíritos imortais, nós continuamos os nossos trabalhos, mesmo após o desencarne. E nós continuamos e encarnamos de novo e desencarnamos, como vai dizer o exímio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Nós nascemos, morremos e temos que progredir. Tal é a lei. Então ele fala, nascer, morrer e progredir sempre, tal é a lei. E assim acontece também com esses espíritos que foram criados como nós, simples e ignorantes, frente às mãos de Deus. Então nós vamos ter João Evangelista vivo e trabalhando. Não é ele o primeiro espírito que assina o prolegômenos de um livro dos espíritos? Então João Evangelista vive e trabalha. Um Paulo de Tarso vive, trabalha. Maria de Magdala segue atuante. Maria de Nazaré também. Nós não temos, através do livro de Dona Ivone Pereira do Amaral, ela colocando para nós que Maria é aquela responsável pelo acolhimento dos nossos irmãos que às vezes se enganaram e optaram pelo caminho do suicídio. Não é ela responsável, atuando com sua caravana, recolhendo todos esses nossos amigos que sofrem padecimentos no campo da moralidade? Então nós vamos ter todos esses irmãos que estavam aqui juntamente com o Mestre, vivos, trabalhando. Por isso é muito importante esses dizeres de Humberto de Campos. E assim prossegue, dizendo o seguinte: nenhuma delas é um símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam ainda nos corações estudiosos e sinceros. Então, quando nós nos predispomos a ler um livro como esse, a estudar uma obra como essa, é como se nós acessássemos, vamos assim dizer, a esfera espiritual que esses espíritos se colocam, o sentimento, o pensamento. Então, quando eu estou lendo um diálogo de Simão Pedro, André e Jesus, na sua primeira, vamos dizer assim, no seu primeiro encontro, nós vamos encontrar aqui a faixa vibratória daquele momento. Nós vamos encontrar os sentimentos. Então, quando diz que Jesus se aproxima do lago Tiberíades, que ele vê aquele grupo de pescadores, onde se destacam dois, Simão e André, filhos de Jonas, nós vamos ter ali aquele momento diante dos nossos olhos, mas principalmente frente ao nosso sentimento. E isso que vai modificar o nosso ser, esse contato com essas palavras magníficas, nos mudam o interior. E é por isso que Humberto de Campos fala que palpitam em nós corações que se debruçam através do estudo acerca dessas lições. E ele diz mais: dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo que é pouco, mas isso deve valer como uma tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Então ele assume, olha, perante a riqueza de contos que existem, eu sei que isso é muito pouco, eu sei que isso é uma colaboração muito singela, entretanto, eu sei que será eficaz, porque eu estou amparado pelos amigos espirituais, eu estou amparado pelos benfeitores, e eles me dão a certeza de que esses contos são necessários. E como são? Pois nós hoje, cerca de quase 80 anos depois, podemos afirmar o quanto nos é edificante a leitura do livro Boa Nova, o quanto nos faz jubilar o coração, Nós encontramos júbilos, nós encontramos graças imensas ao ler as lições, nos emocionamos, saem lágrimas dos nossos olhos a poder ver como era simples o contato de Jesus com essas pessoas, que não tinha nada demais, que era uma questão assim muito humilde, muito simples, sem nenhum tipo de complexidade ou mesmo luxúria, mas apenas a simplicidade do Evangelho.
não tinha nenhum tipo de beleza externa, mas sempre a beleza dos sentimentos, do coração sincero e puro voltado para o Evangelho do Mestre. E Humberto de Campos diz que hoje não mais cogita crer, porque ele sabe. Então ele diz que não cogita crer, não cogita acreditar, porque ele detém o conhecimento. Ele fala, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando, conversando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Eu sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Então ele coloca, olha, certa vez, ele conversava com amigos protestantes, amigos evangélicos, e eles postulavam que Jesus era a rocha dos séculos, era o ponto de apoio e de base, pedra basilar para a nossa vida. E ele riu como uma zombaria, como um descrédito, e prosseguiu a jornada. E passou. Entretanto, ele vai falar, hoje, porém, já não posso sorrir, tampouco passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Então ele está dizendo que hoje, desencarnado, ele sente. Ele não apenas vê, não apenas ouve, não apenas considera, mas ele sente o peso que é a vida de Jesus, o peso que é o exemplo do Mestre, que é essa rocha milenária, que até hoje segue viva nos nossos corações. Até hoje os seus exemplos ecoam na nossa consciência quando vamos tomar uma atitude equivocada. Ele talvez aqui relembrou da passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde Levi, o evangelista, diz o seguinte, que Jesus postulou, tendo o conhecimento, o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que resiste às tempestades, aos rios e aos ventos. Então Mateus registra aqui para nós que Jesus certa vez falou que o homem prudente ele edifica sua casa. Essa casa não necessariamente é uma casa física, uma construção de tijolos, mas pode ser uma casa mental, como vai nos trazer Calderaro no livro do Mundo Maior, capítulo 3. Pode ser também uma casa da nossa psicosfera, pode ser uma casa do nosso corpo físico, pode ser uma casa dos locais onde nós depositamos a esperança. Então a nossa casa deve ser edificada sobre uma rocha. E aqui Humberto de Campos nos diz claramente, Jesus é a rocha. Então os nossos esforços do mundo material devem estar sobrepostos a essa base indestrutível, que é o exemplo e a moralidade de Jesus. O exemplo e a moralidade de Jesus. Pois como vai nos dizer Allan Kardec, no início, na introdução de um Evangelho segundo o Espiritismo, que os ensinamentos do Cristo podem ser espaçados, podem ser direcionados em 5 partes diferentes. Mas a moral é inatacável. Então a parte moral é inatacável. Todas as outras podemos discutir, mas a parte da moralidade do Mestre, do seu ensino, da vida, do como proceder perante circunstância, esse permanece inalvejável. Inalvejável. E Humberto de Campos prossegue, dizendo o seguinte, e aqui estou para lhes prestar o meu preito, o meu respeito, de conhecimento, de reconhecimento, com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina, de luz e redenção. Então ele está colocando aqui o preito dele, a sua homenagem a esses que trabalham nessa esfera divina, nessa esfera de trabalho com o Mestre,
para poder trazer a nós as revelações espirituais. Então ele coloca sua pequena parcela, sua pequena colaboração, como quando Jesus está registrado no capítulo 6 de João, quando Jesus ele vai e multiplica pela primeira vez os pães. Ele não nos pede muitas coisas, ele nos pede o que nós temos. E aí um garoto traz 5 pães e 2 peixinhos. E vai nos dizer a narrativa de João que com aquilo Jesus consegue alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, mostrando a nós que não é necessário muito para servir ao Evangelho. É necessário apenas o que nós temos. Jesus não nos pede mais do que nós temos, mas o que nós temos, Ele deseja que nós ofereçamos para a obra. Isso é o pedido do Mestre. Eu peço perdão, pessoal, que eu estou um pouco gripado e aí está um pouco difícil a fala. Mas se Deus quiser, nós vamos sarar logo, logo. E ele continua. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou agora o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com sua bondade sem limites. Então aqui Humberto de Campos está colocando para nós que Jesus viu que naquele vaso imundo que era o seu ser penetrou uma gota cintilante do Evangelho, que o modificou por inteiro. E por conta disso, Jesus ofereceu a ele, que era um homem perverso, acabado de chegar da terra, ofereceu a ele uma oportunidade, como um raio de luz para purificação no santuário do seu ser. E hoje ele segue confiante, pois sabe que Jesus ampara os pensamentos com a bondade do Mestre, que é característica, que é a bondade sem limites. Ou como vai nos dizer Paulo, na segunda carta aos Coríntios, salvo engano, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E Humberto de Campos hoje é o exemplo vivo daquela passagem que o Mestre traz, que o Mestre realizou ali frente a Simão, o fariseu, na sua casa. Isso está registrado em Lucas capítulo 7, versículo 48. Quando chega uma moça de má vida, e ela chega e vai lavar os pés do Mestre, e lava ali com alabastro, com unguento, e ali enxuga com os seus cabelos, e Simão, o fariseu, estranha, e vai tirar satisfações com o Mestre. E nesse momento Jesus diz que quem muito ama é muito perdoado. E aquela moça ali muito amou. Então aqui Humberto de Campos também, se dedicando à obra, se dedicando à colaboração do Evangelho, demonstra que muito ama. E demonstrando que muito ama, ele se demonstra digno do muito do perdão divino. Do muito do perdão divino. E aqui nós vamos ter também a saudosa, e muito bonita frase que Pedro registra na sua primeira epístola, conhecida de todos nós, e que frase boa que acalenta o nosso coração, onde Pedro diz assim: ame ardentemente, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então tudo isso nós vamos encontrar. Tudo isso nós vamos encontrar nesse exemplo vivo do Humberto de Campos, que está redirecionando sua vida, colocando agora no prumo do Evangelho, colocando agora no prumo das lições do Mestre. E é isso que ele diz, que Jesus ofereceu a ele uma oportunidade, que nós saibamos também aproveitar, pois essa oportunidade chega até nós todo dia, que nós temos acesso a algum ensinamento de Jesus, pois nós já podemos mudar a rota de nossas vidas, o modo como operar diante de circunstâncias que antes nós falíamos, que antes nós nos equivocávamos. E ele vai caminhando já para o final, dizendo aqui acerca da sua angústia, Então ele fala que a ganga terrena, as dificuldades da terra, ainda abafam no seu coração o ouro da misericórdia de Jesus. Então ele ainda não consegue valorizar
com a dignidade necessária, esse tesouro que é o Evangelho. Então a ganga das imperfeições do homem terreno ainda abafam naquele coração. E abafa o ouro que é a misericórdia de Jesus. Mas ele diz que como o discípulo Bartolomeu já possui o bom ânimo para enfrentar os inimigos da sua própria paz, que se abrigam nele mesmo. Então aqui ele está dizendo que aprendeu, como tem na lição do capítulo 8, intitulado Bom Ânimo, do livro Boa Nova, onde nós vamos conhecer um pouco mais do discípulo Bartolomeu, ou Natanael. Nós vamos conhecer um pouco mais desse coração. E ele diz que aprendeu com o mesmo a ter o bom ânimo diante das dificuldades da vida, mesmo sabendo que as imperfeições ainda chegam a abafar os dizeres do Evangelho, a abafar ainda as claridades de Jesus, né? Dos seus ensinos. Mas ele aprendeu a lutar consigo mesmo, em busca da paz. Pois Jesus é claro ao dizer: olha, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Dizendo a nós que às vezes no mundo teremos um desconforto. E às vezes é o desconforto desse homem do mundo, da terra, que vai causar o conforto do homem celestial, do homem espiritual, desse espírito que está em nós. Às vezes é o desconforto terreno que nos trará a tranquilidade. Por isso que Jesus vai bem nos dizer, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos, que é aqueles que sabem bem sofrer. Bem sofrer. E aí continua, dizendo que hoje ele tem a alegria do Evangelho, porque reconhece que o amor de Jesus não desampara. E confia nessa proteção amiga e generosa. E o seu espírito, por conta disso, trabalha, mas também descansa. Olha que bonito! Humberto de Campos dizendo que por muito confiar em Jesus, por muito confiar em Deus, ele prossegue e ele trabalha, mas ele também descansa, sabendo que Deus não exige de nós, ele nos transforma pouco a pouco, de acordo com nossas capacidades. Então chega momentos que às vezes estamos no cume, no limite do nosso trabalho. É necessário um pouco de repouso. Nós vamos encontrar mesmo em um Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem no mundo, que é necessário inclusive o descanso. Nós temos a lei de trabalho, mas nós sabemos também que um descanso é uma lei. Lá em O Livro dos Espíritos está bem claro, porque próprio Deus, né, simbolicamente, no livro de Gênesis, está registrado lá no primeiro capítulo, na criação do universo, que Deus descansa no sétimo dia, mostrando que o descanso faz parte do trabalho, demonstra a obra concluída. Então hoje Humberto de Campos trabalha, mas também sabe santificar o seu descanso. E talvez aqui ele tenha aprendido, como Abraão, a saber que tem partes que são minhas na obra, mas tem partes que são de Deus. Então nós vamos encontrar Abraão, que é considerado o pai da fé, subindo o monte Moriá com seu filho Isaque, numa simbólica cerimônia, né, de sacrifício que quase se efetuou. E o Isaque pergunta ao seu pai: pai, onde está o cordeiro para ser imolado? E aí Abraão responde com confiança em Deus: Deus proverá. E aí aquele monte que se chamava Monte Moriá, muda-se o nome. Começa a se chamar Monte Deus Proverá. Tudo isso mostrando a nós que os corações que se devotam a Deus, que se devotam ao Evangelho, têm fé, têm confiança. Isso que nós devemos aprender com esses espíritos que marcaram a história humana, né? E aí Humberto de Campos vai dizendo: agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, no capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava,
porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então aqui Humberto de Campos citando Marcos, citando o evangelista, mostrando um diálogo que Jesus tinha com os discípulos, que em parábolas ele falava só restrito ao colégio apostólico. E nós vamos ver isso no livro Boa Nova, que Jesus às vezes faz uma pregação grande para muitas pessoas de uma maneira mais metafórica e depois, na intimidade do lar, muitas das vezes de Simão Pedro, ele vai discutir com os discípulos os pormenores daquela lição, porque os discípulos também eram como nós, falíveis e tinham dúvidas e angústias e perguntavam e questionavam ao mestre, que bem os esclarecia, E agora ele cita o apóstolo João, quando afirma no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que se cada uma por si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então aqui, gente, o capítulo 21 do Evangelho de João é o último. E ele está dizendo aqui para nós, olha, João que foi o último a escrever o Evangelho. Ele é o último, o Evangelho de João é o último. E ele fala, olha, muitas coisas ainda tenho para poder contar de Jesus. Mas eu receio que se eu fosse escrever, não haveria lugar no mundo que iriam conter os livros, mostrando a nós que apenas o Evangelho não é o suficiente. Apenas o Evangelho, é lógico, o Evangelho é suficiente sim, mas nós não sabemos interpretar. E é por isso que nós precisamos de instrumentos de auxílio, como é o Espiritismo. Porque o Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, é como se fosse um instrumento para jogar luz sobre a vida e a vivência de Jesus. Porque se antes o Mestre falava por parábolas, por metáforas, o Espiritismo vem erguer o véu. Para que nós possamos ter uma contemplação maior do que são as suas palavras, do que são os seus ensinos, que nós iremos utilizar para o resto da nossa caminhada enquanto espíritos imortais. E aí Humberto de Campos, ele diz isso, E talvez aqui ele esteja se referindo até mesmo a Emmanuel, Porque o Emmanuel, ele vai nos dizer que é necessário retirar o espírito da letra, assim como na questão 321 de O Livro Consolador, ele diz que os evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devem ser lidos. Então os evangelhos aqui, eles são roteiros para as almas e é necessário uma visão espiritual para interpretá-los. E é isso que o Espiritismo faz, nos dá um outro ponto de vista dos ensinos do Mestre. Por isso que é tão importante o estudo minucioso dessa obra, que é o Novo Testamento, tão como o Antigo Testamento, que é o monumento do povo hebreu. E assim como nós temos dificuldades para entender ainda hoje como se houve, como aconteceu as construções das pirâmides do povo egípcio, exilados de Capela, nós vamos ter também o Emmanuel afirmando que assim como os egípcios construíram de maneira muito inteligente as pirâmides, os hebreus também deixaram um monumento que está no Antigo Testamento. Então nós precisamos de ferramentas para desvendá-lo. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Ferramentas para que a gente veja a primeira e a segunda revelação de uma forma ampliada, arejada, porque elas são úteis. Se não os fosse, Deus não as permitiria. Então é mais ou menos assim que a gente deve olhar com carinho, com atenção. E aí Humberto de Campos, já caminhando para o final, diz assim, e é só. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Então ele está dizendo, olha, é só. O prefácio é só. Eu cito Marcos, eu cito João, porque existem espíritos esclarecidos, mas existem espíritos evangelizados. E hoje, desencarnado,
eu aprendi que eu quero fazer parte desses últimos. Então que nós aprendamos, com Humberto de Campos, essa lição ainda encarnados, para que a gente relembre, porque isso nós sabemos, está gravado em nossa consciência, que nós viemos à Terra para nos evangelizar. Evangelização não é um processo só com as crianças, como nós muitas vezes pensamos nas nossas casas espíritas, mas é um processo de todos os espíritos que caminham para Jesus. Todos nós estamos num processo de evangelização da nossa alma. Todos nós. E é por conta disso que se torna necessário que a gente se atente enquanto estamos a caminho. Como Cristo mesmo vai dizer, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Então que a gente possa nos evangelizar, resolver nossas encrencas, os nossos desajustes, ainda aquele mal feito que nós gostamos de realizar, enquanto estamos aqui a caminho, próximo uns dos outros, enquanto os nossos inimigos ainda estão na nossa família, porque depois pode ser difícil de encontrá-los após o desencarne. E aqui, para a gente finalizar esse primeiro capítulo, né, dessa nossa série, eu vou ler um trechinho do livro Emmanuel, o livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, que fala acerca da história do cristianismo. E o Emmanuel diz o seguinte: edificante é a investigação e o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos, a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Então Emmanuel nos diz, olha, é muito grandioso, é muito lindo, é belo estudar as figuras dos pescadores humildes que abdicaram da sua vida para a causa do Evangelho, eles que eram quase analfabetos, que eram simples, humildes, puros de coração, mas que enfrentaram com coragem, enfrentaram com pureza, enfrentaram com muita honestidade e sacrifício, que nós não podemos dizer. Muito sacrifício e renúncia, o Império Romano que estava constituído. Então que hoje nós não caiamos na bobeira de não ler obras como essa. Nós não cometamos o equívoco de desvalorizar obras confiáveis, como essa do Chico, que tem uma mediunidade confiável, para trocar assim o certo pelo duvidoso. O Chico trouxe para nós uma biblioteca do mundo espiritual. Todos os assuntos que você pensar tem. Então que a gente não desperdice um livro como esse. E é por isso que eu vos convido para continuar nesse estudo conosco. Eu agradeço pela paciência, agradeço também ao Arthur, à Flávia, aos companheiros do NEP pelo convite e espero estar junto com vocês, pessoal. Obrigado pela oportunidade do trabalho e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.